Aleluia. Queria te convidar a abrir comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A gente vai começar pelo versículo 2 também. Aleluia. Vieram com expectativa no que o Senhor colocou como banquete hoje para nós? Vieram com expectativa nele? Irmãos, então ele vai te surpreender. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo está dizendo assim, para o seu filho na fé Timóteo: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por muitos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Abaixa a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, rendemos graças e louvamos o teu nome, Pai, porque nós sabemos que essa palavra é viva e eficaz, Pai, e que ela é capaz de separar o que é o que é pensamentos nossos e o que é do teu Espírito. Obrigado, Pai, porque eu sei que ela é capaz de transformar as nossas vidas, que é capaz, Senhor, de restaurar o que precisa restaurado, de vivificar aquilo que precisa ser vivificado, endireitar aquilo que está torto, Pai. E eu declaro, Senhor, a boa semente da tua palavra frutificando na vida dos meus irmãos, assim como na minha vida também. E eu declaro, Senhor, publicamente a minha dependência do teu Espírito, porque a fé dos meus irmãos, Senhor, vão se fundamentar em poder da tua palavra e do teu Espírito, e não de sabedoria humana. Em nome de Jesus, amém. Olha só, esse texto aqui, ele nos traz duas informações importantes como base no que a gente vai falar hoje. Porque o tema da ministração hoje é vida qualificada. Amém? Mas nós precisamos entender, através desse texto aqui, dois pontos. Primeiro, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A gente leu aí. Qual é a vontade de Deus? Vamos ler de novo, no versículo 4, que deseja o quê? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, a gente entender qual a vontade de Deus é um bom caminho, não é não? É um bom caminho. Mas ele também diz aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, e que deu a si mesmo em resgate por muitos, testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Ou seja, isso me mostra também que se essa é a vontade de Deus, Ele também tem um plano para isso. Por quê? Porque nesse versículo posterior ao que a gente leu agora, o versículo 9, versículo 5 e 6, ele está dizendo que a vontade dele é que todos se salvem, ok? Mas o que ele teve que fazer para isso? Providenciar o quê? Um mediador, que foi quem? Cristo Jesus, que veio para quê? Para resgatar a humanidade. É isso que está escrito aqui. Na minha Bíblia está, na sua eu sei que está também, porque você leu comigo. Amém? Então Deus tem um plano. Ele tem uma vontade, mas Ele tem um plano para atingir aquilo que Ele precisa atingir. Aqui não diz que vão ser todos salvos, aqui diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos e que chegue ao pleno conhecimento da sua vontade.
E para isso ele enviou Jesus para quê? Para o resgate da humanidade. Então Jesus veio para nos resgatar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. Para quê? Por conta disso mesmo, por conta de uma vontade divina. Deus é Deus, irmão, não é a gente que vai falar o que ele tem vontade ou não ter, não. A palavra diz que a vontade dele é que todos se salvem. E ele fez a parte dele, que foi enviar Jesus Cristo, que é a ponte que nos reconectou com ele mesmo. E depois que Jesus veio, nos reconectou com ele, por isso Jesus é o único caminho para te conectar de novo às coisas divinas, às coisas do céu, a Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Ele é a ponte, ele é o mediador. Amém? Só que Jesus já não anda entre nós. Ele está em nós, mas ele não anda entre nós. Ele está em nós. Por quê? Porque Deus nos comissionou a continuar o plano que começou com Jesus. A fim de quê? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dele. Amém? Esse é o plano de Deus, irmãos. Esse é o plano e que ele deixa claro na palavra dele. E porque Deus tem este plano, ele criou a mim e a você. Você está feliz de saber que Deus te criou? Sabe por quê, irmãos? O que acontece? Lá em Salmo 139, a Bíblia diz assim, que quando nós ainda éramos, no ventre da nossa mãe, uma substância informe, ou seja, as células ainda estavam sendo reproduzidas ali, a gente era só uma substância, a gente não tinha forma. Deus nos olhava, mas quando Ele nos olhava, todos os nossos dias já estavam escritos no livro dEle. Todos os dias, escritos e determinados, quando ainda nenhum existia. Essa é a sua realidade e a minha realidade, irmãos. Eu creio na palavra, e a palavra diz que Deus é aquele que me via no ventre da minha mãe e escreveu todos os meus dias. E se Ele escreveu, irmãos, é porque existe um propósito para a minha vida. E se Ele escreveu os teus dias, é porque existe um propósito para a sua vida. Você não é obra do acaso, irmãos. Você pode contar, mas e aquele caso, e aquele outro? Não importa, a Bíblia diz que quando nós éramos uma substância sem forma, Ele já tinha escrito todos os nossos dias. Isso é mais importante do que qualquer outra história que você possa me contar ou me questionar. Amém? E Deus não faz nada sem propósito. Então Ele criou a mim e a você com um propósito para esse plano dEle. Amém? Aí você pode falar assim, mas eu tenho um propósito, mas eu não sei qual é esse propósito. Irmãos, primeira coisa que você precisa entender, que primeiro você é chamado a ser filho dele. O seu primeiro chamado na sua vida é ser filho dele. E se você já é filho dele, você já cumpriu a primeira qualificação que você precisava. O primeiro atributo que você precisava é ter o direito, o poder de ser filho dele. Amém? Esse é o primeiro atributo. Mas sabe de uma coisa também? O pecado nos fez separar desse plano, nos fez separar de Deus. E nós precisamos encontrar Jesus Cristo, crer nele, para nos reconectar de volta a esse plano, de volta a esse livro onde estão escritos os nossos dias. Nós precisávamos disso, nós precisamos disso, irmãos. E aí o primeiro chamado é sermos filhos.
A segunda coisa é que ele deseja que nós cheguemos à plenitude do conhecimento da vontade dele para nós. Então, não basta ser filhos. Nós temos que nos dedicar a entender e a conhecer profundamente até chegar ao pleno conhecimento do que é a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, hoje o que a gente vê no mundo é uma confusão na cabeça das pessoas sem rumo. Não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, muito menos para onde vai. Isso é muito sério. Nós temos o privilégio, irmãos, de saber pela palavra de Deus quem nós somos, o que nós temos e para onde vamos. Amém? Tudo por causa de um plano de amor, que é o plano de Deus. Aí você pode me falar assim: ah, mas eu tenho chamado? Sim, você tem um chamado. Irmãos, você tem até um ministério. Ah, mas eu não sou pastora, eu não sou profeta, não sou mestre. Irmãos, você é chamado para mim. Eu vou provar para você. Você que está duvidando que você tem um ministério. Você tem um ministério. Olha só. Jesus te comissionou a impor as mãos sobre os enfermos. Ele te comissionou a libertar cativos. Ele te comissionou a pregar a palavra a todas as nações. Ele te comissionou a batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele te comissionou a ensinar as pessoas a palavra dele e a guardá-las essa palavra. Então você tem um chamado sim. Porque aquele que te arregimentou, ele deixou claras as coisas que você precisa fazer. Então, você já tem um chamado e você sabe quais são. Amém? Mas você também tem um ministério. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios 3,6, assim, que Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E Paulo, quando está falando aqui, irmãos, ele não está falando só dele, não, porque ele não usou a primeira pessoa. Ele usou a terceira pessoa do plural. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 5,18 diz assim: Deus nos reconciliou com Ele mesmo, através de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Outra vez a terceira pessoa do plural. Nos deu. Ah, mas isso era só para Paulo. Não, porque Paulo não escreveu me deu. Paulo escreveu nos deu. Então você tem sim um ministério. Pode ser que não seja um ministério onde flui o dom ministerial que foi para o corpo, para a igreja, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas você nunca pode falar que você não tem um ministério, porque se você foi reconciliado com Cristo, você foi chamado ao ministério da reconciliação e também para o ministério de uma nova aliança. Agora, ministro, então diga assim: eu sou um ministro de Cristo. Com convicção, porque eu já te provei quem você é. Quem você é? E você sabe o que é ser um ministro? É ser a pessoa responsável por assegurar as diretrizes, as direções de um governo maior. Ser ministro significa assegurar as diretrizes políticas de um governo. Ser ministro é ser auxiliar direto do mandatário. Isso diz a respeito do que você é, sobre o seu ministério. Você é a pessoa responsável por assegurar as diretrizes do governo, do nosso Deus. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Ainda tem gente que acha que é a caca do cavalo, como é que chama o negócio lá? Tem um termo a caca, todo mundo sabe o que é caca, né?
CO? Todo mundo sabe o que é? Então, tem gente que ainda acha que é do cavalo do que derrubou Paulo lá, e que não tem nada disso, porque Paulo não estava em cima do cavalo. Mas tem gente que acha, mas deixa eu te falar, você é ministro do Senhor. Você é a pessoa, é o braço direito de Deus. Você é a pessoa que Deus confia as diretrizes do governo dele. Você não é um qualquer, não. Você é um ministro, irmãos. Coloca isso na sua cabeça. Você é um ministro do Senhor. Amém? Mas sabe de uma coisa? É Deus quem nos chama. É Ele quem estabelece. Foi Ele quem escreveu os nossos dias. Amém? Só que Ele nos chama para um trabalho de cooperação. Ele nunca vai te obrigar a seguir os planos que Ele tem para a sua vida. Ele vai te mostrar quais são os planos que Ele tem para a sua vida. E você é livre, porque você não é fantoche nas mãos de Deus. Você é livre para decidir se quer ou não seguir os planos de Deus para a sua vida. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, qualquer plano que você já tenha feito na sua cabecinha, escrito no seu planner, que você já tenha planeado pelo menos 10 anos da sua vida, deixa eu te falar, nenhum deles vai chegar pertinho do que o Deus estabeleceu para a sua vida. Nenhum deles. Nenhum plano, por mais perfeito que você ache que é, não vai chegar perto do que Deus já escreveu para você. Mas você é livre para aceitar. Mas uma vez que você aceita, irmãos, viver os planos de Deus, você tem que entender que é um plano de cooperação. Existe uma parte que é de Deus, mas existe uma parte que é nossa nesse plano. Amém? Qual é a parte de Deus? Ele providenciou, irmãos, aquele que te redimiu de todo pecado, te reconectou a Ele, que te colocou de volta no jogo do plano dEle, amém? E Ele ainda te fez algo poderoso, que foi colocar a própria vida dEle dentro de você. Ele colocou o próprio Espírito dEle dentro de você. Para te capacitar, irmãos, naquilo que você naturalmente, sozinho, você não consegue fazer. Então, Deus tem um plano, Deus te chama, Deus te capacita com aquilo que você precisa para continuar seguindo os planos que é dEle. Deixa eu te falar, se você decidir seguir os planos que Deus tem para a sua vida, você tem que lembrar que o plano é dEle, o jeito é o dEle, o tempo é o dEle, os recursos são dEle e a capacitação vem dEle. Ele não escreveu os seus dias para te deixar na metade ou no meio do caminho, não, irmãos. Ele escreveu os seus dias porque Ele simplesmente já proveu tudo que você precisa para cumprir o plano que Ele tem para você. Ah, mas eu não sou capaz. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está chamando os perfeitos. Deus não quer perfeição da sua parte agora. O que Deus precisa da sua parte? Ele precisa encontrar um coração humilde e obediente, disposto a encarar uma jornada de desafios, de crescimento, de amadurecimento, de avanço, que vai encontrar um coração obediente e um coração humilde, disposto a ser treinado para viver os melhores dias que Ele já pôde escrever para você. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Essa jornada é uma jornada de perseverança. É uma jornada de perseverança e que ela inclui algumas qualificações. Olha só. Eu vou dar um exemplo. Moisés. Tem alguém aqui
que não conhece a história de Moisés? Moisés foi aquela criança que foi colocada num cesto, né? Porque existia um imperador na época que mandou matar todas as crianças, e ele foi poupado porque a mãe colocou num cesto, e a filha do faraó encontrou aquele cesto, levou ele para o palácio, e Moisés, que era um filho que era de uma família de hebreus, foi levado então para dentro do palácio lá de Faraó, e ele foi criado lá como filho adotivo da filha do Faraó. Enfim, irmãos, mas Moisés cresceu. Moisés, então, despertou para algo que o estava incomodando, para algo que ele começou a desejar muito, que foi conhecer o povo dele, e ele foi conhecer o povo dele. E ele tinha algo dentro dele que o incomodava muito, mas sabe de uma coisa, irmãos? Moisés meteu os pés pelas mãos e ele acabou assassinando um escravo egípcio, um soldado egípcio. E Moisés teve que ser levado para o deserto, para ali sim, ele foi fugido, mas ali Deus conseguiu preparar o coração de Moisés. Para quê? Porque Moisés ele tinha um chamado para ser o libertador do povo de Israel, mesmo que ele não acreditasse na grandiosidade do chamado para a vida dele. Ele tinha todas as desculpas do mundo. Não porque eu sou um assassino, não porque eu sou duro de boca, eu não tenho uma fala eloquente, não porque. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer desculpa que você queira dar para a sua vida, para você não entrar dentro dos planos de Deus, irmãos, nada disso é o suficiente, porque Deus te fala hoje, Deus te fala através da palavra. Eu te capacitei, sou eu que vou te continuar te capacitando. Só se qualifica. Entrou mais uma coisa aqui. Amém? E que não teve amém. Por quê, irmãos? Porque antes, olha só, eu vou dar um outro exemplo. Na nossa empresa, quando a gente, eu tenho uma vaga para ser ocupada e eu quero recrutar uma pessoa para trabalhar em determinada vaga na minha empresa, ok? Então, o que eu procuro no currículo? Qualificações. Por quê? Porque a capacitação para fazer o que eu preciso, a gente vai dar na empresa. Mas eu preciso que as pessoas tenham qualificações, e qualificações significa conjunto de atributos. Eu preciso que a pessoa tenha um conjunto de atributos necessários para exercer aquilo que eu preciso que ela faça na empresa. Mas a capacitação sou eu que vou dar na empresa. Mas as qualificações, não sou eu que dou. A pessoa já tem que me mostrar no currículo dela quais são as qualificações. Amém? E essas qualificações determinam a velocidade, inclusive a velocidade de você viver o que Deus tem para a sua vida. Amém? Agora, quais são essas qualificações? Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 3... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E aqui, irmãos, entra um ponto muito importante que eu quero que você diferencie, porque existe as qualificações, existe uma vida qualificada, mas existe uma vida cristã qualificada. O que é uma vida cristã qualificada? É uma vida, porque essas qualificações são atributos que elas têm que ser perceptíveis. Elas têm que ser mostradas. Então, se você coloca lá no seu currículo fluência na língua inglesa, é uma qualificação sua. E você chega para ser entrevistado, o que a pessoa vai querer ver na entrevista? A sua fluência em inglês. Então, esses atributos, eles têm que ser perceptíveis, ele tem que ser visto. Ele tem que ser notado, esses atributos. E quando a gente fala de uma vida cristã qualificada, significa que você precisa mostrar
atributos cristãos na sua vida para você ser qualificado ao chamado que Deus tem para você. Amém? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, começa assim. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Versículo 2. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Conhecida e lida por todos. Versículo 3. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Então, irmãos, nós somos cartas que vão ser notadas e que vão ser lidas. Resumindo, você tem a primeira qualificação, que é ser filho de Deus. E ter o próprio Espírito de Deus dentro de você, para te ensinar todas as coisas, para te repreender, para te incentivar, para poder advogar ao seu favor. Mas existe uma outra qualificação, irmãos, que é a qualificação moral cristã. Essa qualificação você não compra, essa qualificação você não faz um cursinho básico, essa qualificação você desenvolve, sendo intencional naquilo que você está se propondo. A vida cristã qualificada, ela exige atributos cristãos, visíveis, percebidos, visto e lido pelas pessoas. Ninguém precisa escrever uma carta de recomendação para dizer que você é cristão, como Paulo está dizendo aqui. Você só precisa viver uma vida qualificada para que as pessoas notem os seus atributos cristãos. O chamado que Deus tem para a sua vida, existe uma qualificação, que se chama uma vida cristã. E essa vida cristã, você desenvolve, entendendo que é importante para cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? E aqui nesse texto diz que Ele nos capacita a sermos ministros. Mas a nossa qualificação continua sendo nossa responsabilidade e não de Deus. Eu vou dar um exemplo, que vocês estão olhando muito assim. Escolher falar verdade ou mentira. É Deus quem faz ou é nós que fazemos? Nós. Escolher a traição do seu cônjuge é uma escolha sua ou é de Deus? Nossa. Pegar o que não é seu é uma escolha sua ou de Deus? Nossa. Então existe a nossa parte, existe um desenvolvimento que é nosso. Amém? Eu queria chamar o pessoal da música. E para isso, irmãos, a gente tem que entender que nós temos que ser pessoas íntegras. Integridade. Tem um livro que chama Qualificados, do Tony Cook, que a gente não tem, mas a gente já solicitou, nós não temos na livraria hoje. Mas se quiser dar seu nome para deixar já reservado para você, a Sara e a Maria estão lá hoje.
E esse livro do Tony Cook, Qualificados, ele cita aqui que nós somos como uma casa de vidro. O que é a casa de vidro, irmãos? Aquela casa que todo mundo está vendo aquilo que você faz. Não se engane, as pessoas estão vendo o que você faz e o que você fala. Uma vida qualificada, irmãos, uma vida cristã qualificada, ela fala a palavra de Deus. A vida cristã qualificada, ela não fala nada diferente do que a palavra de Deus. Por isso que a qualificação, ela parte de você querer entender a palavra de Deus. E querer viver a palavra de Deus. Porque se você entender a palavra de Deus, se você escutar a palavra de Deus, se você considerar a palavra de Deus, você automaticamente você vai viver a palavra de Deus, vai falar a palavra de Deus. Amém? Não existe outra forma, irmãos, de você viver o seu chamado, de viver aquilo que Deus escreveu para você quando ainda você estava no ventre da sua mãe. Se você não se qualificar na sua integridade. A integridade significa inteiro, nada partido. Isso significa que eu não posso ser uma coisa dentro da igreja e outra no meu trabalho, ou outra na minha escola. Isso significa que eu não posso ser uma coisa com meu marido e outra longe do meu marido. Isso significa que eu não posso ser diferente daquilo que Jesus foi. Ele é a minha referência, Ele é o meu alvo. E eu tenho que me qualificar nos atributos que foram dele. Porque quando eu aceitei Ele como Senhor da minha vida, quando você aceitou Ele como Senhor da sua vida, você disse para Ele, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Então esses atributos, você tem que buscar, irmãos, você tem que se qualificar de forma intencional, sabendo que existe algo muito maior do que você pensa, ou que você deseja, ou que você pede te esperando. Mas existe a sua responsabilidade de investir nisso. Em 2 Timóteo 2, 16, 17, 2 Timóteo capítulo 4, 16, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para que você busque essa capacitação na vida cristã, que você tenha essa integridade intencional, você precisa buscar nas Escrituras o que você precisa para se qualificar, irmãos. Dá trabalho? Não. Sabe por quê? Porque só vira peso quando você não entende o propósito daquilo que você está fazendo. Mas quando existe um propósito, irmãos, não é peso. Pode ter dificuldades, mas não é peso. Porque você sabe o propósito. E a nossa vida tem que ser assim, fundamentada num propósito. Meu marido gosta de falar muito uma frase que eu gosto muito, que ele fala: o dinheiro na nossa vida tem que ter um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A sua vida tem que ter um propósito. Senão você vai ser julgado de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado e por outro, porque você não sabe onde você tem que chegar. E Satanás adora uma pessoa assim, irmãos. Porque ele mesmo encarrega de julgar para um lado e julgar para o outro. Para roubar a sua alegria, para roubar a sua paz, para destruir sua família e para fazer você morrer. A sua vida tem um propósito. Fique de pé, por favor.
a sua vida tem um propósito. Você não está julgado no mundo, não. Você tem um pai. Um pai que te ama. Um pai que está te chamando. Um pai que quer te capacitar para tudo que ele tem para você. Mas você precisa desejar isso. Ana, qual que é o seu chamado? Eu não sei qual é o meu chamado. Se preocupe em se capacitar, irmãos. Enquanto você se capacita, Deus vai te mostrar qual é o seu chamado. Mas você precisa se colocar na posição de... Ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar a andar segundo a palavra dele. Ele não vai te obrigar, irmãos, a viver a palavra dele, a tornar um estilo de vida aquilo que ele diz. É a sua decisão. Mas para você viver os melhores dias da sua vida, você tem que entender que a sua parte é essa. Amém? Abaixa a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai que nos ama. É um Pai que já sabe todos os nossos dias, que provê tudo que nós precisamos para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. E eu sei também, Pai, que depende de nós, Senhor, depende da nossa vontade, depende do nosso entendimento, querer essas coisas. E eu declaro, Pai, na vida dos meus irmãos, isso sendo uma realidade na vida deles agora, Pai. O Teu Espírito, Senhor, motivando cada um, Senhor, a procurar quais são os Seus planos para a vida de cada um deles. E sendo fiéis e obedientes, Senhor, aquilo que o Teu Espírito mostrar para eles. Amém? Em nome de Jesus eu declaro realidades sendo transformadas agora. Propósitos sendo estabelecidos. Vidas sendo transformadas. A favor de uma integridade intencional, a favor de uma qualificação de uma vida cristã. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui agora, em nome de Jesus Cristo, propósitos, dons, chamados sendo reavivados. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das qualificações que você vai precisar é entender que é Ele que faz. Não olhe para si mesmo. Não olhe para si mesmo. Não olhe para suas imperfeições. Não olhe para o que você fez no passado. Não olhe para aquilo que um dia hoje você sente vergonha. Não olhe para isso. Olhe para Ele que vai fazer isso tudo ser transformado na sua vida. Mas não diga eu não consigo. Não diga eu não sei. Não diga eu não posso. Não diga nada disso, porque é Ele quem faz. Coloque os seus olhos nele. Nós lemos aqui, é Ele quem nos capacita. Eu declaro agora na vida de cada um, espírito de medo sendo anulado na sua mente agora. A sua mente sendo levada cativa às verdades da palavra dEle. Você está pronto para correr a carreira que Deus estabeleceu para você? Você está pronto para desejar isso? Irmãos, Deus não está chamando os perfeitos, porque Ele chama os improváveis. Olha para Pedro, olha para Saulo, olha para Moisés, olha para Jonas, olha para Jeremias. Irmãos, Deus não chama os perfeitos, Deus chama as pessoas com o coração prontos para receber aquilo que Ele tem. E hoje Ele está te chamando para você viver os melhores dias que Ele já escreveu para a sua vida.
Amém? Em nome de Jesus. Amém.